Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Hoje daremos início à nossa aula levantando algumas questões. Você trabalha? Com quantos anos começou a trabalhar no seu primeiro emprego? Você tinha carteira assinada? Bom, para responder essas e outras questões, vamos dar início à aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar? O trabalho sempre fez parte do cotidiano do ser humano. Graças ao trabalho, a humanidade deixou de viver apenas à procura de alimentos e abrigos e aprendemos a plantar, construir moradias, criar animais. Aprendemos, sobretudo, a garantir nossa sobrevivência. Mas, quando conseguimos o essencial para nos manter, começamos a precisar de mais e mais coisas. Nós somos assim, não é mesmo? Faz parte da evolução humana. Mas para conseguir comprar coisas novas, precisaríamos de certas seguranças quanto ao nosso emprego, correto? Pois, como vamos comprar algo se não temos certeza de quanto ganharemos e até quando ganharemos aquela quantia? Em 1932, o povo conheceu a carteira profissional, que era considerada um vínculo entre empregado e patrão. Ela surgiu através de um decreto do então presidente na época, Getúlio Vargas, mas somente no ano de 1934, também no governo Vargas, a carteira se tornou carteira de trabalho, obrigatória para fins de consolidação do direito trabalhista. Então, ela surgiu, a princípio ela surgiu, não desse modelo que a gente conhece. E posteriormente, ainda dentro do governo Vargas, ela começou com algumas características, como os vínculos do trabalhador, dando direitos e deveres ao trabalhador e também a quem fornecia o trabalho, ao empregador e o trabalhador. Direitos esses que nos garantiam direito a seguro-desemprego, férias, FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e PIS, que é o Programa de Integração Social. São muitos direitos e obrigações, mas eu trouxe aqui para vocês uma lista de alguns que eu acho muito importante falar, porque às vezes não temos conhecimento, por não serem tão divulgados. Então eu vou falar alguns para vocês agora. O primeiro, quem recebe remuneração mensal tem direito a receber o salário até o 5º dia útil de cada mês. Olha, até o dia 5º de cada mês, não é o dia 5, tá? Vamos prestar então atenção quanto à fala. Dia útil só é considerado dia útil de segunda-feira a sexta-feira. Feriados não são considerados. O atraso de salário pode gerar rescisão indireta ao contratado. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos o direito a receber até o 5º dia útil do mês. Lembrando que dia útil é de segunda a sexta, sábado e domingo não conta e feriado também não conta. O segundo, o empregador quem escolhe quando o empregado vai tirar férias. Então, no caso, é o seu patrão que determina, que escolhe quando você tem direito a tirar férias. Terceiro, todo o dinheiro que o empregado recebe do empregador deve ser anotado na carteira de trabalho. O salário por fora, ele é proibido. Então, assim, você faz uma hora extra, você faz alguma coisa, aquele quantitativo não é batido ali fixo na sua carteira. Por quê? Porque não é todo mês que você faz hora extra. Mas se você tiver alguma remuneração
que aumentou ou alguma bonificação, ela deve constar na sua carteira. Você está amparado por lei, tá? Esse valor tem que ser exatamente, o valor que você recebe tem que ser exatamente o valor que consta na sua carteira. Quarto, quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Então, se por algum motivo, né, se por insatisfação no emprego, alguma coisa assim, você chegar a pedir demissão, saiba que você não terá acesso ao seguro-desemprego. Então, quem pede demissão perde esse direito, não tem direito ao seguro-desemprego. Quinto, as verbas rescisórias, no caso, o acerto, devem ser pagas no prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa. Então, se por alguma razão você foi dispensado ou você pediu para sair, a empresa tem 10 dias para fazer o seu acerto, o acerto ali, né, do que você tinha para receber. Sexto, o empregador pode descontar até 6% do salário do empregado em virtude de vale-transporte. Então, se a empresa oferta a você vale-transporte, ela só pode descontar 6%. Não pode ser maior que isso, apenas 6% do valor total de vale-transporte. Sétimo, a empregada gestante possui estabilidade do momento da concepção até 5 meses após o parto, inclusive se engravidar durante o aviso prévio indenizado. Em outras palavras, para a gente compreender melhor, a empregada tem estabilidade no trabalho no momento que descobre que está grávida e comunica à empresa até 5 meses após o parto. Lembrando que esses são alguns dos nossos direitos, mas possuímos vários direitos e vários deveres enquanto empregados de carteira assinada. Em 2018, buscando modernizar o acesso às informações da vida do trabalhador, o Ministério do Trabalho lançou a Carteira de Trabalho Digital. Essa nova ferramenta é uma extensão da carteira de trabalho impressa e está disponível para o cidadão através de um aplicativo para celular nas versões iOS e Android, ficando assim mais fácil o trabalhador e o empregador terem acesso. Então, por exemplo, vamos supor que você não quer ficar andando, né, com a carteira ali de trabalho. Então, você tem direito a essa carteira digital. Mas na nossa aula de hoje, ainda não esclarecemos por que antigamente a gente começava a trabalhar tão cedo, não é mesmo? A gente viu aqui os vínculos empregatícios, os direitos e os deveres, mas a gente ainda não esclareceu por que começava a trabalhar tão cedo. Como eu disse anteriormente, o trabalho faz parte do cotidiano do homem desde os primórdios. Mas antes, não havia profissão igual a que temos hoje, não é verdade? O ofício, trabalho, era passado de pai para filho. Não era necessário que fôssemos à escola, faculdade, para aprender a ter um trabalho. Então, começamos a trabalhar muito cedo. Por isso, em tempos passados, muitos não tiveram a oportunidade de estudar, pois não havia escolha para as pessoas. Independente de sua idade, tinham que trabalhar para ajudar a levar o sustento para casa. Visando melhorar essa situação, em 13 de julho de 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado para a proteção de nossas crianças e jovens. Um dos direitos adquiridos nesse documento é o dever ao estudo e ao não trabalho na infância e na adolescência. Vimos na imagem que comemoramos apenas 31 anos de ECA. É um documento muito novo, não é mesmo? Os tempos mudaram e hoje é direito estabelecido em lei que as crianças e adolescentes tenham acesso ao estudo, moradia, lazer, dentre outros.
O ECA fala em seu 4º artigo o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência em família e à comunidade. Ainda no ECA, podemos observar mais 2 artigos referentes ao bem-estar e ao trabalho infantil. São eles o artigo 53 e o artigo 60. Para exigirmos nossos direitos e cumprir nossos deveres, temos que tentar compreender da melhor forma possível referente a esses artigos. O artigo 53 fala: a criança e o adolescente têm direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então fala que a criança e o adolescente têm direito à educação e à qualificação para o mercado de trabalho. No contexto geral, ainda nesse artigo 53, de uma forma geral, o governo ele tem que ofertar a essa criança condição, não só a criança, mas a criança e o adolescente, condições de estudar, de se qualificar de um modo geral para o pleno exercício de sua cidadania. Já no artigo 60 fala que é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos. Então, até os 13 anos, a criança não pode exercer trabalho de nenhuma natureza. Exemplo, essa criança ela não pode sair de casa para ir trabalhar no mercadinho da Jaqueline até que ela complete 14 anos. Mas no caso, eu disse, sair para trabalhar fora, tá? Essa criança, ela pode ajudar a mãe ou o pai ali nos afazeres da casa com algum tipo de obrigação que não seja um trabalho forçado? Sim. Ela pode arrumar os brinquedos, ela pode auxiliar em outra coisa, ela não pode trabalhar a título de receber para trabalhar, tá? Mas ajudar ali em alguma coisa do dia a dia da casa, é óbvio que ela pode até para o bom andamento do lar. Nós temos uma lei, que é uma lei complementar, que é a lei do menor aprendiz. Esse menor aprendiz, ele pode trabalhar, fazer parte desse programa dos 14 até os 24 anos. O programa Menor Aprendiz será um assunto para a próxima aula, tá? Porque ele é um programa bem extenso e ele é cheio de detalhes. Já que já vimos todo o conteúdo, vamos juntos fazer a nossa atividade de fixação? Vamos lá? Vamos começar? Eu trouxe aqui a primeira atividade. Eu vou ler tudo e depois a gente vai fazer juntos. Vamos lá? 1. Quando foram criados os direitos trabalhistas? 2. Porque era comum, antes de 1980, que as crianças trabalhassem? Vamos pensar um pouquinho? Nós acabamos de ver, né? Quando foram criados os direitos trabalhistas? Em 1932, foi criada a carteira profissional, mas somente em 1934 ela se tornou carteira de trabalho, da forma que conhecemos hoje. Então é correto dizer que foi criado em 1934 a carteira de trabalho. Segunda, porque era muito comum que antes de 1980 as crianças trabalhassem. Porque não havia nenhuma proibição quanto ao trabalho infantil. Somente no ano de 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é expressamente proibido o trabalho infantil.
por mais que esteja em lei, que a gente tenha estudado, que a gente tenha visto o que o ECA disse, ainda nos dias atuais, hoje, a gente vê, né, algumas crianças em trabalhos escravos, trabalhos forçados. Aqui na nossa cidade mesmo é possível a gente ver crianças no sinal pedindo dinheiro, vendendo bala, fazendo algum tipo de trabalho. Então está previsto em lei, sim, as crianças têm essa segurança, sim, mas ainda a gente encontra crianças em situação de risco, não é mesmo? Infelizmente. Agora é com você. Em seu caderno, escreva um breve relato sobre a sua história no mercado de trabalho. Como você começou? Qual foi seu primeiro emprego? Você está nesse emprego até hoje? Ou você já mudou de emprego? Você vai fazer um breve relato sobre a sua caminhada, sobre a sua história, de quando você começou a trabalhar até os dias atuais, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Até a próxima, espero vocês!